Fala pessoal, tudo bem? Estamos finalmente aqui em Bali, já tem uma semana. E agora a gente vai... semana, né? Exatamente, uma semana que a gente saiu da Austrália e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas impressões sobre um bairro que a gente ficou, que é o Ubud. Então, para começar esse vídeo, a gente vai falar logo sobre as nossas primeiras impressões que a gente teve logo que a gente chegou em Ubud. Cara, o Ubud, tipo, eu tinha uma impressão assim, que todo mundo fala que o Ubud é um retiro espiritual, um lugar super pra você meditar e não sei o que, mas na minha sensação foi caos. Pelo fato de ser o primeiro lugar que a gente foi depois de sair da Austrália, ou seja, a Austrália, país de primeiro mundo, super organizado, limpo. Melbourne, né, principalmente. Exatamente. Aí a gente chega aqui, é moto passando, é gente passando no meio dos carros, é cachorro parando pra fazer cocô no meio da rua. Nossa, a gente viu muito cachorro de rua. E assim... É coisa que é difícil de ver na Austrália. Você não vê na Austrália, né? Nada, então foi nada. Eu também tenho uma outra impressão que tive, que mesmo sendo caos, é seguro. Eu vi muita mulher andando na rua e falei, pô, as meninas estão andando na rua e estão muito de boa. Então me passou também uma sensação de tranquilidade nesse quesito. Segurança, né? De segurança. E mais uma outra coisa que é bem interessante, assim, que é muito diferente, assim, de tudo que a gente já vivenciou, tanto no Brasil quanto na Austrália e outros países que a gente já viajou mesmo, tem uma parada que eles são muito religiosos, assim, né? A gente tava até hoje no táxi, assim, falando com o cara, com o motorista, ele, a gente é muito religioso, eles rezam todos os dias. E tem muita oferenda, né? Espalhada por aí. Em qualquer lugar. Literalmente em qualquer lugar. E, assim, dá um medo, porque é um negócio tão bem feito, tão bem cuidado. Não é medo, mas você, tipo, fica pisar. tipo, pô, pisei, estraguei. Porque eles literalmente põem no chão, né? Exato. Mas é um negócio bem bonito de se ver. E templos. Templos everywhere. Falando em templos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre das coisas que a gente fez ou que podia ter feito em Ubud. Que a gente nem recomenda fazer. E somado a todos esses montes de templo, a gente também teve várias experiências novas, um monte de coisa que a gente nunca tinha feito na vida, né? Sim. Começando, tipo, lá, a gente visitou a Floresta dos Macacos, que é uma parada muito doida. E é uma parada que realmente você tem que fazer se você nunca teve essa experiência com macacos, porque ao mesmo tempo que pode ser meio aterrorizante, é uma experiência diferente, né? A Lígia, né, como vocês puderam ver, ficou bem, né, toda em pânico, mas é uma coisa que é muito legal, assim, porque você não tem contato com o macaco dessa forma que você tem lá, né, em nenhum outro lugar. Tipo, no Brasil tem muito macaco, mas a gente, né, acho que tem esse passeio meio parecido, acho que na Tailândia e talvez em outros lugares do mundo. Mas enfim, se você estiver em Ubud, aproveite e vá pra floresta pra ter essa experiência legal. E aí a gente tava procurando também outras coisas pra fazer que também não gastassem dinheiro, porque querendo ou não ir pra esse Floresta dos Macacos, a gente gastou, acho que foi $10 cada um. Isso, 10 australian dólares pra cada. Dá uns R$40 mais ou menos. E a gente falou, pô, vamos tentar então fazer um balanço, né? A gente sempre foi procurando muito coisas pagas, coisas de graça. Exatamente. Coisas pagas de graça. E aí a gente viu, vamos fazer trilha, porque a gente gosta de uma trilhazinha. Daí a gente falou, bom, tem essa trilha aqui. A gente abriu o Google Maps, olhou e falou, vamos nessa Campo Ram Ridge Walk. Que era uma coisa que tava na lista de tudo quanto é lugar que a gente via, pesquisava sobre. Tinha um monte de avaliação, aí a gente falou, por que não, né? E aí... Fala aí, decepção. As fotos não condizem com o que a gente fez. Então, eu acho que a galera coloca muita coisa que é depois, que é lá pro lado da vilazinha. Pode ser. Mas a trilha, teoricamente, que a gente fez é só essa caminhadinha naquele espaço onde a gente foi e mais nada. Tipo, tanto que não tinha nem o que mostrar na filmagem, porque era só mato. E aí, aproveitando já que essa trilha não é legal, a gente tem uma outra que a gente recomenda muito mais, que é a Sweet Orange Walk, que foi uma das primeiras que a gente fez e foi um baita de um achado. Foi uma surpresa total. O Thiago falou, vamos fazer uma trilha que você vai gostar. Aí a gente começou a andar, aí a trilha começou a ficar bem estreita e do nada, assim, tinha meio que uma pichação. Aí eu falei,
tá parecendo meio beco. Eu falei, tamo no caminho certo? Ele, não, tamo. Nem ele sabia, na real. Ah, o GPS tava me mandando por lá, então eu tava É. só seguindo o GPS. E aí a gente foi chegando num lugar e do nada abriu um caminho, né? E tinha uns coqueiros no caminho e foi andando um Baita pouquinho no pôr do mais. sol, bonito É, um e pôr tal. do sol e também o campo de arroz. E uma coisa legal também dessa Sweet Orange Trail é que tem o Warung no meio do caminho. Que Pra quem não sabe, o Warung são tipo restaurantes de família. de família que... Estabelecimentos de família, na verdade. Não é necessariamente só restaurante. É, sempre você acha esses Warungs, né? Exato. E aí esse daí era bem legal, né? Com uns negócios de coco, uma decoração bem bonitinha. Caras feitas de coco. Tem uma história por trás disso. Ah, tem? Tem. Tá aqui no próprio menu. E tem um gatinho. São máscaras. Olha lá, ó. É de verdade aquele gato. Tá. Aqui, ó. As máscaras são feitas de cocos inutilizados Ok. que tiveram o buraco cavado por squirrels, esquilos. Sério? Aham. E aí, com isso, eles fazem As o que- máscaras. As máscaras, tipo a boca, a cara, o olho, essas coisas. Que da hora. Na verdade, o buraco é sempre a boca. E aí você pode comprar essa máscara por 100 mil. Que seriam $10. Yes. E aí você pode contribuir para a manutenção desse lugar, dessa área. Da hora. É. E uma coisa que tem muito aqui em Ubud são cachoeiras. Muitas cachoeiras. E a gente tava sentindo muita falta porque de uma É um- cachoeira legal, né? E assim, aqui é muito quente, então, pô, uma cachoeirinha, né? E ia cair muito bem. A gente decidiu Fazer pegar várias um coisas, dia. né? A gente pensou, teve várias ideias, só que assim, o preço tava meio que salgado, né? Você pode optar em fazer tour ou fazer por conta. Que aí Isso. você vai. Só que aí pra fazer por conta você tem que chama Uber, né? Que é o Grab aqui, na verdade. Então você chama o Grab, vai pra uma cachoeira, sai da cachoeira, pega outro Grab, vai pra outra cachoeira e fica nessa. Aí a gente. Puta, mano. Não... Mó saco, né? Uhum. Daí a gente falou, bom, então vamos escolher uma cachoeira. Que era a maior das cachoeiras daqui da região Aham. de Ubud, que é a Tegenungan. Isso. Chegamos no passeio de hoje com o Galo, muito obrigado. E aconteceu uma coisa muito engraçada, que fazia muito tempo que não acontecia, que é carimbarem a sua mão. Tipo, a gente veio aqui na cachoeira e o controle deles é via carimbo na sua mão. Aí, pra chegar na cachoeira, uau! Então, essa aqui é a maior cachoeira, acho que da região, daqui de Ubud. E você pode pagar só 30 mil rúpias, que é $30 pra quem tá na Austrália. Mentira, 30 mil rúpias? É, É 3 dólares. $3. Correção. Ou R$12, por aí. E aí você pode ou fazer só isso, ou acho que aqui embaixo, ó, ali ó, tá vendo? Ali é tipo um spa club, não, sei lá. Ou é aqui embaixo, é um clubezinho que você pode ficar, tem piscina e tal. A gente vai dar uma conferida lá e ver qual o valor para entrar. Mas ontem eu tava dando uma olhada no site, você pode reservar umas mesas e tal, só que é bem caro. E para variar, daqui de onde a gente tá vendo, não só a cachoeira, mas também tem a ponte de vidro, que é bem longa e parece ser bem legal, só Ah, que de obviamente vidro, tem que vidro? pagar, é de vidro. E para variar tem o balanço também, que tem em Ubud inteira pelo visto. Bom, é isso mesmo. Aqui ó, é o Omo Club. Você pode ficar aqui contanto que você consuma alguma coisa, mas assim, dependendo de onde você quiser sentar, tem um consumo mínimo. Então, por exemplo, nas mesas do bar ou do restaurante, o consumo mínimo é de 300 mil rúpias, que dá aí em torno de $30 ou R$120. Tudo que eu falar em dólar, vocês multiplicam por 4 para facilitar a minha vida. E se você quiser ficar nas mesinhas do lado da piscina, aí o mínimo que você tem que consumir é $110 cada pessoa. Então é um pouquinho mais caro. Entramos aqui no Omo, que a gente vai pra piscina e tal, porque a água da cachoeira era bem escura, meio suja parecia.
Pegamos aqui nosso spot e 600 mil, que dá $60 pra nós dois. 150, na verdade, seria 150 para 3 pessoas. Pra até 3, né? É isso. A piscininha marota. Com vista da cachoeira. Nice. E a musiquinha aqui, ó. E pra mim, pelo menos, valeu muito a pena a piscininha. Principalmente no começo do dia, que tava bem vazia, né? Nossa, não tinha ninguém. E aí dava pra fazer umas fotos legais. Eu não sei se a gente fez foto. Você fez? Fiz Você algumas. fez, né? E aí não tinha ninguém. E aí a gente fica naquela piscina de borda infinita. Com E a uma cachoeira de cachoeira de fundo fundo. que, mano, É. foda. Patrão. Passeio patrão que valeu a pena. Total. Um dos passeios mais famosos também aqui em Ubud é o Buddha Tirtha Empu, que é onde tem aquele ritual de O purificação. Oi? Melucat. É o nome disso? Sim. É o nome do ritual? É. Então é isso aí. Esse é o nome do ritual. E, meu, é um negócio bem legal de se fazer. A gente mesmo não fez. Assim, você paga pra entrar no templo e você também paga... Tem direito. Não, você tem direito a fazer. É? Já tá incluso. Já tá? São 75 mil pra cada pessoa. Hum. Pra você entrar, É. e aí você já ganha o Recebe a sarong roupa. e tudo pra você poder entrar Aham. nos templos. Isso inclusive é um detalhe que você quer visitar templo, não é simplesmente entra, você tem que ter o sarong, você tem que ter a vestimenta tudo certinho em respeito à religião. Sim, e eu acho que mulher menstruada também nem pode entrar na água, tem... Não pode entrar na água e Nem- nem no templo, É. né? Então tem umas regras assim Tem. a seguir. E aí, assim, falando nesse sentido da religião, a gente achou que não fazia muito sentido a gente ficar É. fazendo o Melucat, porque a gente não é religioso por si só. Hum. E aí você fica indo lá pra fazer, só porque é ritual de purificação e não sei o que, Eu tereré. acho que assim, que nem É uma eu- experiência. É uma experiência, acho que pra gente não vale a pena, né? Tipo assim, a gente viu o templo é bonito, mas a gente viu tantos outros templos que eram tão bonitos ou- quanto, e como a gente não fez o ritual, não valia não muito a valeu. pena. Acho que E foi- sem contar que é bem longe do É, centro de Ubud, é tipo exato. uma coisa de meia hora, 40 minutos, sabe? Uhum. Então você vai gastar com transporte pra ir lá, ou um tour, né? Caso É. você tenha comprado um tour. E se você não tá afim de fazer, ou acha que não faz sentido pra você fazer o ritual, então eu acho que não faz sentido você ir até esse tempo. Então só vá se você for fazer o ritual. Falando de água, a gente foi pra um templo que é muito legal. Fica no centrinho de Ubud, na rua principal lá, Na verdade, avenida é principal do lado do Starbucks. do lado do Starbucks. Já fica a dica. Chama Water Palace porque ele tem logo Nossa, 2 lagoões na frente, Exato. assim, aí tem as fontes e tudo, tem uns efeitos todos bonitinhos. Uhum. Ele é bem pequenininho, Uhum. mas custa o quê? Custou $6, acho, pra cada um. Não lembro o valor. Acho Mas que foi bem baixo. eu gostei muito desse lugar porque todo mundo veste a mesma roupa. Lá é obrigatório. Uhum. O homem tem que usar o sarong, é o tipo um kimonozinho Uhum. e um trequinho na cabeça com o seu nome. E aí, nós mulheres era a mesma coisa, só que sem o negócio da cabeça. Né? E o legal é que todo mundo veste a mesma cor. Então é branco e roxo. E aí fica uma fica coisa bonito, bem né? harmoniosa, assim, Quando- sabe? Quando bem você tá bonito. tirando as fotos, assim, todo mundo fica bonitinho. Eu achei bem legal. E aí, saindo do Water Palace, se você quiser, tem logo do lado tem o Ubud Palace, que é o templo principal, né? Eu Lá de acredito Ubud. que sim. E toda noite, de domingo a domingo, eles têm uma apresentação de dança cultural diferente. Então, Tem vários tipos, na verdade, tem vários grupos, pelo que eu vi. Sim, Mas enfim, o Cada que a dia é gente. diferente, né? Exatamente. O que a gente assistiu era de música com instrumentos e a dança contando uma história. que é a dança bem tradicional daqui Da de cultura- Bali, da isso. cultura balinesa, isso. Uhum.
leia o panfleto que te entregam, que aí você consegue aproveitar um pouco mais, mesmo que você não entenda nada da língua deles, né? E cheguem cedo, porque quanto mais cedo você chegar, você consegue escolher o lugar, senão você vai lá pro fundão. Que a apresentação acontece todos os dias às 7h30 da noite, só que o ideal é que você chegue, tipo, cara, quase 1 hora antes, porque a gente chegou, era quase 7 horas, e a gente pegou meio que os últimos lugares, assim, na frente, né? O resto tava tudo lá pra trás já, então é meio que, cara, se você quer assistir legal, chega cedo. É um show que não é a coisa mais barata do mundo, foi 175 ou 150? Eu não sei, eu não pago as coisas. Enfim, eu não lembro exatamente, tá aí o valor na tela pra vocês verem. Eu acho que vale bastante a pena pra você ter uma experiência completamente diferente. E acho que tá na hora da gente falar um dos melhores passeios que tem aqui, que é o passeio mais esperado, acho que por você mesmo também que tá assistindo esse vídeo. Que é a visita aos campos de arroz. Só que não é um campo de arroz qualquer. Que é aquele plano que você vê às vezes lá no Japão ou Vietnã. É aquele terreno, aquele assim, né? É um campo de arroz em escadinhas, sabe? A gente foi pro Tegalalang e é um lugar. A gente foi muito cedinho. A gente chegou às 6h30 da manhã. Foi lá bem no nascer do sol. Tava bem vazio. Não tinha ninguém. Então você consegue andar, tirar foto, faz o que você quiser, tipo, muito tranquilo. E a gente andou por vários lugares nesse terraço, né? Ele tem uma trilha que, assim, pra você seguir, mas você pode até andar entre os campos, mas por favor não pise nos campos em si, né? Vai só por onde tem caminho. Se você pisar onde tem campo, você vai pra lama ou você vai pra água. É uma dessas duas opções. E como a gente foi muito cedo, a gente também teve uma oportunidade muito boa. Eu acredito que o cara não deve ficar o dia inteiro lá. Você acha que ele fica? Porra! Bom, mas enfim, aí você é muito inocente. O que aconteceu? Tinha um tiozinho que ele tava carregando 2 cestos no pau. Aí ele tava carregando o arroz. Só que assim, o Thiago chegou e falou assim: olha o tiozinho ali, ó, ele tá colhendo arroz. Aí todo inocente. Já começou a tirar foto. Só que eu tava bem de longe. Tava bem de longe. Ele falou assim: peraí, mas tá meio estranha. Porque o cara, ele pegava e ele andava de um lado. Aí dali a pouco ele andava pro outro. E aí ele ficava indo e voltando. Só que assim, ele tipo num meio que andando num slow motion, assim, sabe? Quase como se, tipo, né? Ele não tava muito... Acabei de acordar. E assim, claramente, tipo, depois eu parei pra pensar e falei, mano, esse cara tá muito estranho. Aí a gente andou mais um pouquinho e de repente tinha uns 15, 20 fotógrafos. Tinha muito fotógrafo lá e aí tinha o guia deles que tava lá falando, anda um pouquinho mais pra cá, agora vai um pouquinho mais devagar, vira pra cá. Bom, esse foi o resumo aí dos nossos passeios, né, que a gente fez. E tem um dos passeios que a gente não fez e eu não sei se eu recomendaria, na verdade, qual? Você tá com dúvida? O Kopi Luwak, que é o café mais caro do mundo. É o mais caro do mundo mesmo? É o café mais caro do mundo. Que é o da civeta, que é o bicho que come o café e caga, e aí eles fazem o café do cocô dos bicho. grãos do cocô do bicho. Exatamente. Porque o Thiago falou, pô, eu queria ter a oportunidade de beber esse café pra ver, sentir o gosto e tal. E quando eu comecei a pesquisar de lugar pra ir, eu falei... É meio trecheira, assim, sabe? É meio que ir no zoológico da Argentina, ir nesses lugares que maltratam os bichos, sabe? Tipo, você vê os bichinhos, tá tudo enjaulado, né? Assim, as fotos que eu vi, assim, o bichinho tava muito triste. Aí nisso eu falei, mano, não dá, não né? compactuaremos com crimes ambientais. Não, assim, eu acho que a experiência, pra quem teve essa experiência, deve ter sido muito boa, mas eu acho que eu não, igual o Thiago falou, a gente não queria incentivar isso, né? Então... A gente não sabe exatamente como que é o tratamento, acho que vale a gente dar uma pesquisada melhor Pode depois ser. também, De repente... porque tem outros aqui, não só em Ubud, tem em outras regiões de Bali. Conteúdo bônus para este vídeo.
Não é um passeio, mas eu acho que é Uma experiência que vale muito a um pena. must Porque, do. porra... Pô. Bom, hein? Bom e barato. É Muito muito barato. barato. A gente pagou 110, É, 11 dólares. 11 dólares, Pra 44 uma- reais pra 1 hora de massagem. Uhum. Cara, É. e é a massagem assim, corpo inteiro. Então, Aham. tipo, das costas, ombro até É. o pé. Assim. Nossa. Cara, a gente É. sai Sai renovado. relaxadão, viu? Sim, Putz, essa é uma parada que vale bastante a E pena. aqui em Ubud tem muito, muito, muito. E agora um pequeno resumo aí de Ubud. Uma pergunta pra você. Quanto tempo você acha que seria o ideal pra conhecer Ubud e fazer as coisas? Cara, eu acho que 4 dias. 4 dias tá legal. Eu assim. faria a mesma coisa. A gente ficou 7 dias. A gente ficou E- 7 dias. Porque o Thiago tá trabalhando também, então a gente falou, não, vamos fazer com calma e a gente faz conforme o nosso tempo, né? Mesmo porque a gente saiu do país, do Brasil, com essa ideia. Da gente morar, ficar mais tempo, Uhum. pra não ter que fazer aquela correria É, e não ter que ficar escolhendo o passeio. Porque a gente Exatamente. gosta de fazer literalmente tudo. é. E aí, assim, tanto é que a gente fez passeio ruim. É, a gente fez passeio ruim, mas isso faz parte. Exato. E então é isso. Essa foi a nossa opinião sobre o Ubud, É. o nosso resumo. Exatamente. Se você fez algum passeio diferente, coloca aqui nos comentários. Ou se você fez, de repente, o Copilulac, né? E sabe que não é maltratar os animais, É. deixa aí também, porque daí a gente vai ver o seu comentário e a gente vai ir Quem no sabe, lugar né? e botar um agradecimento pra você no vídeo. Enfim, estamos indo agora para o nosso próximo destino, que é Quintamani.